Que o Espírito de Deus continue com liberdade neste lugar. Que todo pensamento contrário seja neutralizado pelo poder do Espírito de Deus que está neste lugar. Aleluia. Que todo bloqueio, todo impedimento, toda barreira seja lançada por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Que haja liberdade para o fluir do Espírito Santo através da sua palavra. Através da sua palavra, nesta noite, neste lugar, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou purificado. Amém. Foi nessa noite proposto o tema para falarmos dentro da palavra, uma palavra que trouxesse para o nosso entendimento, o nosso conhecimento, uma palavra que trouxesse um adolescente da Bíblia. E a palavra, eu sempre tenho dito aqui, não tem uma palavra específica para adolescente. Então a palavra é para a igreja do Senhor. A palavra é para nós, que buscamos e que viemos aqui para receber algo da parte de Deus. Mas, conforme proposto nessa programação, na abertura dessa semana voltada para adolescentes, nós temos como propósito falar de um adolescente da Bíblia. Alguns nomes nós podemos lembrar de imediato. Tem José, conhecido como José do Egito, que tem a sua linda história narrada. Nós vemos o jovem, a criança, o adolescente Samuel sendo chamado por Deus. Nós temos Daniel, nós temos nomes que poderíamos também estar falando, mas o Espírito de Deus colocou no meu coração falar a respeito desse texto que fala sobre Naamã, e que é uma história muito conhecida de todos nós, pois desde criança na escola dominical, desde que nos convertemos na fé, sempre estamos ouvindo a respeito desse milagre que acontecera no Velho Testamento, através do ministério do profeta Eliseu. Um dos milagres que aconteceram através do seu ministério. Mas eu não quero estar falando sobre Naamã, pois o propósito é falar sobre um adolescente. Eu quero interpretar no versículo 2 deste mesmo capítulo, que está falando de uma menina, que está falando de uma jovem. Eu quero interpretar e aplicar, está falando de uma adolescente. É muito lindo nós participarmos deste culto, em que o tema anual dos adolescentes do nosso ministério é frutificai. E é muito lindo nós participarmos, nós vermos, contemplarmos esta geração frutificando. É a certeza de que estamos no caminho certo, de ver adolescentes usando o púlpito mesmo tremendo, mesmo nervosos, mas se deixando ser usados por Deus, na palavra, na saudação, na apresentação de visitantes, na adoração. Deus faz milagres através dos adolescentes. Quem crê assim,
Aleluia. E nesse texto do capítulo 5, o segundo livro de Reis, nós vamos ver que tem o personagem principal, que é Naamã, em que a Bíblia o destaca, o qualifica como um homem que era capitão. Ele era um homem de suma importância no exército dos sírios. Interessante pontuar que era o exército dos inimigos de Israel. Mas a Bíblia, ela coloca Naamã como um homem importante naquele exército. Um homem de grande valor diante do exército, diante da nação, diante do rei da Síria. Um homem que está sendo destacado por suas incursões militares, por seu empenho, por sua bravura. Era um homem, está escrito na Bíblia, um grande homem, um homem de respeito, e está falando também que por intermédio dele, Deus havia dado livramento aos sírios, ou os arameus, algumas versões vai dizer. Um exército inimigo que tinha um homem com todas essas qualificações. Um homem de respeito, um homem que era honrado pelos seus soldados, pelos seus compatriotas, um homem que era valoroso. Só que termina o primeiro versículo dizendo que, porém, era um homem leproso. Era um homem que tinha uma doença que para aquela época não tinha cura. Era um homem que tinha uma enfermidade que nos costumes do povo de Israel ele deveria estar isolado, ele deveria estar afastado da comunidade. Mas a Bíblia diz que esta particularidade de Naamã no seu povo, no meio da sua cultura, se era conhecido ou se não era conhecido essa doença, permitia-o participar efetivamente do exército, das guerras e do dia a dia no meio da sociedade. E está escrito no versículo 2, um outro personagem ou uma outra personagem. Está escrito que as tropas da Síria, em uma incursão na terra de Israel, levaram cativa uma menina. Diga comigo, uma menina. A menina que ficou a serviço na casa de Naamã, a serviço da mulher de Naamã. E eu fiquei refletindo, pensando, meditando neste texto. Por quê? Porque nós temos aqui um homem muito bem qualificado, biblicamente, um homem muito bem colocado ali, as suas aptidões, qualificações, as suas honrarias, porém era leproso, tinha algo que o denegria, tinha algo que não era bom, mas por trás daquela doença, ou na frente daquela doença, estava o respeito. Era um homem honrado diante de todos. Posso dizer, honrado em casa, honrado pelos seus servos. E depois aparece uma menina escrava, que havia sido trazida numa das guerras que a Síria tinha combatido contra a nação de Israel. Ela havia sido trazida com os despojos.
E ela estava agora num ambiente totalmente diferente. Ela estava agora longe de seus pais. Ela estava agora longe da sua família. Ela estava agora longe dos seus compatriotas. Ela estava agora distante da sua cultura. E no dia a dia do seu serviço dentro da casa daquele homem, eu quero entender que ela começou a ver dentro de casa o que os de fora não viam. Ela começou a perceber dentro de casa o que os soldados, o que o rei, o que os que estavam debaixo da sua autoridade não viam. Essa menina, ela começou a perceber que havia algo naquela família que não era bom. Ela começou a perceber no dia a dia que havia um sofrimento familiar. Era uma doença que não tinha cura. Não se tinha o que fazer. Se estava escondida, se estava camuflada, a Bíblia não é explícita ao falar isso. Mas se estava escondida, uma hora não daria para esconder mais. Uma hora não seria possível mais camuflar. Porque nós conhecemos, ouvimos, sabemos que a lepra é uma doença contagiosa e que ia tomando conta do corpo da pessoa, causando feridas, lesões, causando falta de sensibilidade, caindo até mesmo pedaços, assim dizem os estudiosos. Então uma hora não seria possível mais esconder, camuflar. Uma hora teria que ser exposto, conhecido. Mas aquela menina, ela havia sido criada em Israel. Aquela menina havia sido instruída. Eu fiquei aqui vendo esses adolescentes falando, vendo esses adolescentes adorando, vendo esses adolescentes participando deste culto. Nós temos aqui quase 50 adolescentes participando efetivamente dos trabalhos desta igreja. E isto é para a glória do nome de Deus. Porque a gente vê um mundo perdido, conforme a ilustração aqui da apresentação, envolvido em tantas coisas, em drogas, em prostituição, em pornografia, em vícios, em más companhias. Mas nessa igreja nós ainda temos um remanescente que está sendo aqui, criado aos pés do Senhor, educado na palavra. Aleluia. E eu comecei a pensar naquela menina que poderia estar ali revoltada, poderia estar ali como escrava, sendo uma maldizente do seu Senhor, sendo alguém que poderia ter se desviado do Senhor. Tinha tudo favorável a ela, para ela não se lembrar do Deus de Israel. Nova, longe da família, longe dos costumes, longe dos seus, mas ali diante de uma situação que não tinha como se resolver humanamente, ali diante de uma situação que ela viu um sofrimento, ela traz à memória a sua criação. Ela se lembra de que em casa com seus pais,
ela aprendeu sobre um Deus poderoso. Ela aprendeu sobre um Deus que tirou o povo do Egito, que abriu o mar vermelho. Ela aprendeu sobre um Deus que cuidou do seu povo em meio ao deserto, não deixando faltar nada. Ela aprendeu dentro de casa a respeito de um Deus que ressuscita mortos. Ela aprendeu dentro de casa a respeito de um Deus que faz milagres. Ela aprendeu sobre um Deus que, independente da circunstância, Ele permanece sendo o mesmo. Reflita, a atitude dela era o reflexo do que ela havia sido instruída, do que ela havia aprendido. A gente interpreta que para ela ver a doença, para ela ver o sofrimento de Naamã, para ela ver que estava num ambiente desfavorável, para ela ver que ali ninguém cultuava a Deus, ali não tinha culto a Deus, ali não tinha sacerdote oferecendo sacrifício, ali não tinha levita adorando, ali não tinha um ambiente de culto, mas ela tinha recebido a instrução de que onde quer que ela estivesse, há um só Deus no céu. Ela havia sido instruída a respeito de a situação que ela estivesse atravessando, o Deus que estava em Israel, o Deus que estava com o povo no deserto, o Deus que operava através de Elias, o Deus que operava através de Eliseu, era o mesmo Deus e não havia mudado. Como é que ela soube disso? Porque teve um pai e teve uma mãe que educou nos caminhos do Senhor. Quem é pai de adolescente aqui? Ó, tem gente que fica até preocupado de levantar a mão, né? Calma, irmãos, o culto de doutrina foi ontem, tá? Quem é pai e quem é mãe sabe da importância de que aqueles que estão crescendo dentro de casa, pai de criança, pai de adolescente, pai de jovem, mais do que aprender na igreja, na salinha, na escola dominical, está aprendendo em casa, está aprendendo vendo os pais. E eu quero entender, pastores, que essa menina via o pai e a mãe adorando a Deus. Eu quero entender, pastor Fábio, que essa menina tinha exemplo de devoção dentro de casa, que essa menina não ouviu na rua, mas ouviu dentro de casa a respeito desse Deus que faz milagres. A convicção no coração dela era tão grande que mesmo ela estando longe, ela não se esqueceu. Mesmo ela estando fora, ela não deixou de reverenciar. Mesmo ela estando no terreno do inimigo, ela não negou as suas raízes, ela não negou a sua fé. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer em primeiro lugar para nós que estamos aqui? É que o Senhor, através da sua palavra, está plantando em nós o seu espírito. O Senhor, através do seu espírito em nós, Ele vai fazer com que nós venhamos frutificar, não apenas aqui no ambiente da igreja, do culto, da liturgia. Ele vai nos fazer frutificar lá naquele ambiente que é
contrário, lá naquele ambiente que é ímpio, lá naquele ambiente aonde ninguém mais frutifica, Deus vai colocar você lá, para que o nome do Senhor seja lembrado, para que o nome do Senhor seja adorado, para que o nome do Senhor seja glorificado, num terreno fértil, porque ali era um terreno fértil, porque quando ela ouviu de seu Senhor, ela prontamente se lembrou: em Israel tem um Deus que tudo pode. Em Israel tem um Deus que faz milagres. Em Israel eu conheço um Deus que opera através do profeta. Em Israel tem um Deus que ressuscita mortos, como disse aqui o presbítero Vitor, que aumenta o azeite da viúva. Em Israel tem um Deus que pode mudar esta situação. Deixa eu dizer para os adolescentes, estão aqui os adolescentes, glória a Deus. Sabe lá na faculdade que vocês vão chegar, sabe lá no ambiente de trabalho que vocês vão estar, alguns já estão, sabe lá na escola, no curso que vocês estão fazendo, lá vai ter muita gente que está aqui, ó, como Naamã, pessoas superiores a vocês, pessoas mais importantes que vocês, pessoas mais distintas que vocês, mas pessoas que não têm o que vocês têm. Olha aí um adolescente pro outro, diga assim, ó: você tem algo especial aí dentro. Você, irmão, olha para alguma pessoa do lado e diga assim: você tem algo especial. Aleluia. Pode ter alguém mais importante, pode ter alguém mais rico, pode ter alguém mais honrado, mas Deus usa o pequeno para confundir o grande. Deus usa o que não é para confundir o que pensa que é. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa os adolescentes para confundir os adultos. Deus usa os pequenos para incendiar uma geração que está se esfriando. Deus usa quem Ele quer. Aleluia. Se prepare, é uma palavra profética. Deus vai usar você. Se prepare. Deus vai te colocar num lugar aonde você vai olhar para um lado, olhar para o outro. Não vai estar o pastor, não vai estar os músicos, não vai estar os obreiros, não vai ter ninguém, não vai ter um líder. Mas do seu lado vai estar o Deus de Israel. Se prepara, Deus vai te colocar numa situação que você vai pensar: e agora? E agora você vai se lembrar que tem um Deus que opera lá na igreja, que tem um Deus que usa os seus servos. E agora tem um Deus que está na Bíblia, tem um Deus que a sua palavra não nega, tem um Deus que ainda faz, ainda opera, ainda transforma, ainda cura, ainda renova, ainda salva, ainda liberta. Você não precisa saber de teologia, de doutrina sistemática. Você não precisa conhecer a exegese, a hermenêutica, a homilética. Você só precisa lembrar: eu ouvi falar que tem um Deus. E é isso que Deus me colocou para falar para você, adolescente, para você, irmão, para você, irmã, que independente do ambiente em que você estiver, que você faça como essa menina, como essa adolescente. Ó, eu ouvi falar que tem um Deus que pode mudar isso. Eu ouvi falar que tem um Deus que pode curar isso.
Eu ouvi falar de um Deus que pode transformar isso. Mas espera aí, é impossível. Até hoje ninguém conseguiu resolver. Até hoje ninguém deu jeito. Não importa. Eu creio num Deus que tudo pode. Ou você crê no que está na palavra, ou a gente não tem como pregar a palavra. Ou a gente olha e contempla o agir de Deus, ou a gente duvida de que Deus continua agindo, ou nós nos deixamos ser usados por Deus. Porque muitos estão preocupados em ter o cargo para frutificar, estão preocupados em chegar lá para então fazer, estão preocupados em ter a oportunidade para então falar. Ei, a oportunidade ela surge a qualquer momento. A oportunidade ela é dada por Deus aonde você estiver. A oportunidade ela é criada pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus te der a oportunidade, é porque Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele quer levantar você. Ele quer fazer o teu nome, o nome dele ser glorificado, o teu nome ser lembrado. Vai ter um momento, e esse era o momento. A menina disse: se o meu Senhor estivesse em Israel, diante do profeta, ele seria curado da sua lepra. E aí a gente vê que mesmo sendo um homem honrado, prestigiado, amado, respeitado, todo ado, ainda bem que não é toda ada, né? Um homem desse, e aí eu mudo, ele não se ensoberbeceu, ele não foi arrogante a ponto de rejeitar uma palavra, porque às vezes Deus está usando coisas pequenas para falar com a gente, mas a gente está esperando algo grande acontecer. Eu vejo duas características aqui em Naamã. Naamã, ele sabia ouvir. A primeira característica importante, ele primeiro ouviu a sua mulher. Mas a sua mulher, antes de falar para ele, ela ouviu uma menina. Imagina um homem tão grande em Israel, dando ouvidos a uma menina. Mas sabe quem ia diante da menina? Sabe quem é que estava com aquela menina? Tem gente que pegou. Sabe quem é que estava na vida daquela menina? Aleluia, 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 aleluia. Eu li aqui que ele mergulhou 7 vezes. Mas antes dele ir no rei, antes dele ir no rei de Israel, antes dele ir no profeta, ele ouviu uma adolescente, pastor Rafael. Fala para ele, Mateus, ele ouviu uma adolescente. Diga aí para alguém do teu lado, ele ouviu uma adolescente. Eu vou dizer para você, Deus quer te usar. Não, Deus quer te usar. Mas eu tão pequenininha, eu no meio dos grandes, importantes, no meio daqueles homens, no meio daquelas pessoas. Não importa se você é pequeno, o Deus que está em você é grande. Não importa se a tua palavra não tem força, o Deus que está com você
vai dar força na tua palavra. O Deus que está em você vai fazer a tua voz chegar aonde você não chega. Porque foi na mulher de Naamã, foi no rei da Síria. Uma menina, uma adolescente, falou assim: aquele Deus pode curar. Nós não temos noção do que Deus pode fazer através de um coração que o ame de verdade. Nós não temos noção do que Deus pode fazer quando nós nos deixamos ser usados por Ele. Nós não temos noção do que Deus pode fazer quando nós nos tornamos sensíveis à sua voz e não negligenciamos a palavra que está plantada dentro de nós. Nós não temos dimensão do que Ele pode fazer através de alguém que aos olhos humanos parece esquecido, parece pequeno, parece desprezado, parece até humilhado, mas Ele é quem levanta o que está caído, Ele é quem exalta ao humilhado, é Ele quem abate o soberbo, é Ele quem faz com que o nome dEle seja glorificado através dos servos dele. Então Naamã sabia ouvir, ouviu a sua esposa, ouviu o rei. Naamã foi até o profeta, e aí Naamã novamente ouviu os seus servos, porque quando ele vai todo formatado: eu sou um general de alta patente, eu sou um homem distinto, Eliseu vai fazer assim, assim, assado. Eliseu só fala para ele assim: vai e se lava. E ele vai embora revoltado. Mas a voz daquela menina, através do Espírito de Deus, quem estava agindo através da voz daquela menina, era o Espírito Santo de Deus. Porque quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Sabe o que Naamã faz? Ele então, um dos servos ou seus servos fala: meu Senhor, se te pedisse algo grande, o Senhor não faria? Então ouve, Naamã. Naamã não se preocupou com o tamanho do seu pedestal. Naamã não se envergonhou por conta da patente que ele usava. E tem momentos, irmãos, que a palavra já está liberada a nosso respeito. Tem momentos que a palavra do Senhor já foi enviada, mas nós estamos tão cheios de rótulos, nós estamos tão preocupados com a nossa indumentária, com as nossas qualificações, nós estamos tão preocupados com os nossos postos que ocupamos, com os nossos títulos que temos, que não queremos mais dar ouvidos a outras pessoas. Quantos estão deixando de ser curados? Quantos estão carregando lepra dentro de casa? Quantos estão carregando enfermidades na sua alma? Porque acham que o que está falando não é com ele, porque acham que aquilo não quer dizer nada para ele, que acham que aquilo não serve para ele. Mas o Senhor, Ele usa uma menina, Ele usa algo simples, aquilo crava-se no coração daquele homem, e ele não se preocupa que ele tinha as patentes aqui no ombro, ele não se preocupa se ele tinha acesso ao rei da Síria, ele não tinha mais preconceitos se ele estava ouvindo uma serva ou se ele estava ouvindo os seus servos. Fato é, ele entendeu que ele precisava do milagre. O milagre estava pronto, liberado para acontecer, mas ele não queria receber até que
Diga para o irmão que está do teu lado: até que o milagre, eu quero declarar que o milagre já foi liberado para a sua vida. O milagre já foi liberado para a sua vida. Naamã estava indo embora, até que ele deu ouvidos. Ele creu num Deus que operava lá numa terra distante, mas que aquele Deus testemunhado por uma serva, ele também tinha poder de operar no lugar que ele estava. Um Deus que vai além do que nós projetamos. Ele estava no Rio Jordão, ele estava no lugar do milagre, ele estava pronto então para obedecer, porque uma coisa é ouvir. Eu falei que Naamã tinha duas características. A primeira, ele ouviu. A segunda, ele obedeceu. Porque se ele não tivesse obedecido ao que o profeta havia declarado, ele não voltaria para casa com o milagre. Mas sabe o que eu quero dizer? Que quando a gente dá ouvido e quando a gente põe em prática, é impossível que Deus não haja. É impossível que você volte para sua casa da mesma maneira. Mas pastor, você que às vezes sabe que no seu lar, sabe que no seu trabalho, sabe que nas suas finanças, sabe que no seu casamento, sabe que na sua família, sabe que no seu ministério está precisando acontecer algo, e você não vê meios, e você não vê saída. Você está ouvindo uma palavra e às vezes você está criando bloqueios. Nós somos especialistas em criar bloqueios no que Deus está falando. Mas quando a palavra de Deus ela é liberada, ela não volta vazia. Quando eu dou crédito na palavra de Deus, quando eu pego a palavra que veio ao meu coração e eu guardo ela no meu coração, e eu começo a viver aquela palavra, eu começo a praticar aquela palavra, é aí que o milagre vai começar a acontecer. Porque esse homem pegou a palavra, ouviu, vai, se lava lá 7 vezes, que custa? Aí ele vai a primeira, e você sabe, ele vai a segunda. Eu quero pensar que em algum momento, talvez a tua fé, a sua fé, tenha balanceado. Porque às vezes nós precisamos ser provados, ser testados. Lembra de Elias que falou assim, tem ruído de chuva, mas não tinha nem sinal de nuvem. Aí ele fala assim, vai lá ver se vai chover. Profeta, não tem nada, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Sabe o que o Senhor está falando? É a tua perseverança, a tua persistência. A palavra já foi liberada. Estou dizendo com a autoridade do Espírito de Deus, o teu milagre vai chegar, a tua história vai mudar, as coisas irão mudar, a bênção vai chegar. Mas você não pode desistir na primeira, você não pode desistir na quinta. A palavra foi liberada, vai e se lava 7 vezes. E a palavra diz que ele foi 1, ele foi 5, ele foi 7 vezes. E quando ele se levanta curado. Eu quero te convidar a se levantar nesta hora. E sem perder tempo, eu quero te convidar, você que recebeu esta palavra e sabe que você precisa colocar em prática o teu primeiro passo. Eu não sei quais serão os outros 6, mas o teu primeiro passo nesse culto de adolescente,
de adolescente, inexperiente, tantos obreiros gabaritados, mas nós ouvimos aqui palavras tremendas que tocaram o coração. Nós ouvimos aqui louvores que tocaram o céu. Através deste culto de adolescente, como aconteceu com Naamã, através de uma adolescente, através de um culto de adolescente, a tua história começa a ser mudada. A tua história começa uma nova fase. E talvez o fato de você vir aqui à frente vai ser apenas o primeiro passo. E você não vai parar no primeiro passo. Você não vai desistir, porque talvez quando você der o primeiro, você vai olhar, vai estar do mesmo jeito. Mas a palavra do Senhor para você é: persista, não desista, persista, não desista, insista, porque o milagre de Deus já foi liberado para a tua vida. Eu estou chamando você para vir à frente. Se estava esperando alguém aqui, já tem alguém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. A palavra já foi liberada. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então você sabe o que você necessita. Você já ouviu, Senhor. O primeiro passo, a primeira atitude, você já ouviu. Usa-me. Agora só te resta obedecer. Brilha a noite como aleluia. monte sobre as águas. É impossível para o homem, para Deus não é. É difícil para mim, para Deus não é. É difícil para a atual circunstância que a sua vida se encontra, mas para Deus não é. Aleluia. Deus tem um propósito neste culto de adolescente. O milagre aconteceu por conta de um adolescente. E você vai se lembrar na sua história que num culto de adolescente, Deus virou a chave da sua história. Deus virou a chave da sua vida. Deus virou a chave do seu milagre. Deus virou a chave daquilo que você tanto esperava. Oh, aleluia. Espírito Santo do Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me. Oh, aleluia. Darabaçu de candexo de candalabaçu de comanahas. Arande candalabaçu de comanahande candalabaçu. Arande candalabaçu de comanahaçu de cacho de com. Assim diz o Senhor, darabaçu de candalabahas. As minhas mãos estão estendidas neste lugar, darabaçu de
Eu uso quem eu quero. Seja pequeno, seja grande, eu visito, eu enxergo aquele que ninguém quer enxergar, eu visito quem ninguém quer visitar, eu levanto a quem ninguém quer estender a mão, eu sou o Senhor, que visito o contrito de coração, que visito o aflito, que fortaleço o fraco, dou força a quem não tem, e minhas mãos estão estendidas nesse lugar, levantarei a quem eu quero, podem questionar, mas ela tem alguma coisa, mas ele tem alguma coisa. Quem é aquele que pode nas minhas mãos, porque eu faço com quem eu quero, Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor, estão essas vidas, ó Pai. Vidas, Senhor, que muitas das vezes, ó Pai, se sentem só, se sentem sozinhas, se sentem, Senhor, estranhas, diferenciadas da multidão, a par, Senhor, de alguns lugares. Às vezes, Senhor, o sentimento de isolamento tem tomado conta. Às vezes, Senhor, a enfermidade, o problema, parece, Senhor, que os testemunhos das outras pessoas são melhores e o testemunho dele e dela não chega. Oh, mas nesta noite o Senhor chegou, nesta noite o Senhor chega, nessa noite o Senhor coloca a mão, nessa noite o Senhor usa, e o Senhor chega para falar: no meu povo tem profeta, no meu povo tem a fala da cura, tem a fala da libertação, tem a palavra da salvação, tem a palavra da restauração, tem a palavra da edificação, tem a palavra do renovo. Ei, por isso, Pai, que assim como o Senhor tocou a Naamã, assim como o Senhor limpou a Naamã, limpa, Senhor, os corações nessa noite, limpa, Senhor, a mente, ó Pai, limpa, Senhor, a alma, ó Pai, e que possam sair daqui, Senhor, purificados daquilo que os prendia, daquilo que os impedia, daquilo que bloqueava a visão. Oh, Senhor, é noite de purificação, é noite de purificação. Oh, derabasure comalai, visita onde nós não podemos chegar, aonde o médico não pode tocar, aonde, Senhor, o psiquiatra, o psicólogo não consegue entrar, no mais profundo da mente, no mais profundo do coração, livrando, libertando da angústia, da depressão, da ansiedade, da destruição, do laço de morte. Cai por terra agora, pela purificação da palavra profética que foi ministrada nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode abraçar alguém que está do seu lado aí e dizer para ele: o teu milagre chega, o teu milagre chega, o teu milagre chega, o teu milagre chega. Aleluia. Xeremanda, sube a decalabandarabaia. Como um farol
grande como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia! Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Abraça ela, irmã. Abraça ela. Natália está voltando para Jesus. Tem a segunda alma para Jesus. Eu nem fiz o apelo e o Espírito já tocou no coração da Natália. Laços estão sendo quebrados, cadeias estão sendo abertas, grilhões estão sendo despedaçados, portas estão se abrindo. Um novo tempo está chegando, assim diz o Senhor. A maldição é transformada em bênção, e a presença do Senhor, ela enche, ela enche, ela enche, ela enche o coração e renova as forças em nome de Jesus. Sonda-me,